Fala, seus combeiros safado, Remora Místico na área. E hoje eu vou trazer aqui pra vocês o deck da Toff que eu criei. E ele tá aqui no meu Moxfield como It's Tough to Build Toff, porque é um deck muito complicado de fazer mesmo, especialmente se a gente não joga com as cartas da Reserved List, né? E aí já pra deixar aqui logo de cara, eu não tô rodando nesse deck especificamente o Candelabro e a Gaia's Cradle, que são cartas extremamente fortes nesse deck, e é por isso que ela é boa no CDH, é por conta dessas duas cartas que ela realmente brilha. Porém, como a gente não faz nada com Reserved List aqui, eu tô tentando trazer alguma pegada um pouco diferente, especialmente porque muitos de vocês não conseguem jogar usando proxy e ninguém tem aí 20 mil reais de bobeira para comprar um candelabro, né? Então, tirando isso logo de cara, tá aqui a nossa listinha, né? Eu vou começar aqui com a nossa comandante. A nossa comandante é a Toff, né? A primeira Metal Bender aí. E o que ela fala? Por que ela é diferente? Por que ela funciona no CDH? Ela fala que os nossos artefatos que não são tokens, eles vão ser lands além de seus outros tipos. No começo do nosso end step, a gente dá um Earthband 2, em que a gente pode animar ou um terreno ou um desses artefatos, já que eles são lands, e colocar 2 marcadores +1/+1 nele. E aí ele vira uma criatura. E se morrer, ela volta pro campo virada. Então assim, tem várias funcionalidades legais que dá pra fazer com isso aqui. E a gente vai tentar dar uma explorada num deck completamente diferente do que a maioria das pessoas está acostumada, com combos muito diferentes, e é por isso que ele é tão legal. Então, o que é o legal do Naya, né, que é vermelho, verde e branco? Você consegue ter vários silencers, né, que são criaturas que dão silence. Você consegue ter ali sinergia boa com o vermelho e com artefatos. E o verde você consegue tutorar muitas criaturas, o que a gente precisa para combar nesse deck. E aí, eu tenho um vídeo lá no meu canal, há muito tempo atrás, que foi um dos primeiros vídeos que eu trouxe, que não tá no YouTube, mas tá nas outras plataformas, que eu falava do Tezzeret. E esse deck é perfeito para ele, porque a habilidade -3 dele deixa a gente tutorar qualquer artefato custo 1 ou menos e colocar na nossa mão. E a gente precisa de artefatos custo 1 ou menos para combar nesse deck. E aí vamos às criaturas. Arquivista de Ogma é uma tentativa de colocar um pouco mais de card draw aqui nesse deck. Toda vez que um oponente tutora, você ganha um de vida e compra uma carta. Argotian Elder é uma carta que vai combar aqui, porque ele tem a habilidade de desvirar 2 terrenos. E aqui o que é legal é que a gente vai tentar transformar ele num terreno. E existem algumas cartas nesse deck, que eu vou mostrar mais pra frente, que transforma criaturas em artefatos, ou qualquer permanente em artefato. E aí, quando a gente transforma ele no artefato, a gente consegue usar ele pra se desvirar e desvirar qualquer outra permanente nossa que esteja ou produzindo mana para gerar mana infinita, ou comprando cartas, que a gente compra o deck todo. E aí eu vou mostrar como é que funciona lá no final do vídeo. A gente tem Birds of Paradise, né, que é staple de verde, e aí tem o Bright Glass Gearhulk, que é uma carta que funciona perfeitamente nesse deck. Apesar de ser um custo de mana meio ruim, né, 2 verdes, 2 brancas, a habilidade dele é absurda, tá? Quando ele entra, você pega até 2 criaturas ou artefatos ou encantamentos com custo de 1 ou menos e coloca na sua mão. E isso aqui vai buscar várias peças de combo nesse deck. Vai poder buscar o Balista, porque no deck ele custa 0. Ele vai poder buscar qualquer artefatinho aqui que eu tô usando que custa 1 ou menos, que vai ser usado para combar. E eu já tô dando um spoiler um pouco do que tem no deck. Em encantamento, ele consegue buscar também o Swift Reconfiguration, que é uma das cartas que a gente usa para combar justamente com o Argotian Elder, porque transforma ele em artefato. Então esse cara aqui é excelente, pega 2 peças de combo de uma vez e a gente já ganha o jogo. Delighted Halfling também é staple, né? Essa Dryad aqui, ela é excelente porque todos os nossos artefatos, a gente pode descer uma land adicional e nossas lands têm todos os tipos básicos, ou seja, todo artefato esteja em campo, a gente já pode usar para gerar mana com ela. E isso faz parte de outros combos que eu também vou falar lá na frente. Elvish Spirit Guide pra gente descer a Toff o mais rápido possível. Endurance tá aqui para proteger o nosso deck se jogaram tudo no nosso Grave ou algo assim, ou para disruptar os decks de combo com Grave, né? Especialmente os decks de brecha e tudo mais. Temos o Esper Sentinel, que é staple de todo deck branco. Mais uma cartinha aqui de Avatar, né? Que ele faz a mesma habilidade da Dryad, que permite que nossos terrenos gerem mana de qualquer cor. Isso vai fazer com que os nossos artefatos gerem mana de qualquer cor quando eles estiverem em campo. O Hope Tender é a mesma coisa do Argotian Elder. Ele dá a habilidade da gente destapar duas lands, né? E o que é legal? Se a gente transforma ele num terreno também, mesmo a gente dando exaurir dele, né? Que seria o Exurge, a gente consegue desvirar ele, né, com a habilidade dele mesmo. E aí a gente consegue fazer aquele loop de mana infinita. O Cutzel, ele entra aqui como uma peça de Silence, né, que seria a habilidade de ninguém poder castar nada no seu turno para você combar, mas ele também te dá a habilidade de comprar cartas quando você bate que os bichinhos que a Toff transformou em criatura, né? Quando ela dá o Earthband dela. Living Twister é uma carta muito ruim até você jogar ela nesse deck. Tá aqui porque ela dá a habilidade de você devolver um terreno virado para sua mão, pagando uma verde. Então ela vai combar com aquelas
com todo o artefato que pode gerar mana e custar 0. É para gerar uma mana verde, voltar ele pra mão e descer ele de novo. Dessa forma a gente tem um loop infinito de cast e de ETB de artefato, então a gente tem cast infinito e ETB infinito de artefato. E também, se a gente tiver Lotus Cobra, a gente vai ter mana infinita, porque toda vez que tiver entrando um artefato com a Toph em campo, ele é um terreno e a Lotus Cobra vê. E já entrando aqui no que ela faz, né? Toda vez que entra um terreno, ela te adiciona uma mana. E você consegue fazer mana infinita com isso. E aí usar um balista, ou se você tiver o Reckless Fireweaver na mão, você consegue fazer, sem ter mana infinita, você consegue fazer o loop de castar, né? De botar um ETB ali de artefato infinito no campo e ele dá dano em todo mundo. Por isso que o Reckless tá aqui. Continuando, o Magos da Candelabra é justamente a versão barata, né, da Candelabra. Se a gente consegue transformar ele em artefato também, a gente consegue fazer mana infinita. O Marvin, ele tá aqui justamente pra já ser um artefato e roubar as habilidades dos outros bichos que eu falei até agora que combam se eles forem artefatos. Então o Marvin, ele já sendo artefato e já tendo as habilidades, ele já te gera mana infinita. O Osvaldo aqui, ele é muito bom porque ele é um tutor de artefato no campo. O Hagavan, staple de deck vermelho. Nós temos um Tireless Provisioner, que toda vez que uma land entra, te gera um tesouro. Tanuki é outro outlet para quando land entra, a gente matar os nossos oponentes. Então se a gente tem o Reckless ou o Tanuki no campo, toda vez que a gente faz o loop do Living Twister, a gente mata todo mundo. Sylvan Safekeeper tá ali para você sacrificar um terreno e dar Shroud para uma permanente, para uma criatura até o final do turno. Ela é boa para proteger a Toph. Sowing Michael Spawn é uma carta muito boa aqui, porque ela busca os terrenos, dá uma habilidade de gerar mana para todos os outros terrenos, e aí nossos artefatos também ganham a habilidade de gerar mana. Ou ela vai poder buscar também, se a gente já tiver setado para combar, o Valakut. O Valakut é uma land que entra virada, sempre que uma montanha entra em campo, e se a gente tem 5 ou mais outras montanhas em campo, ela dá 3 de dano em qualquer alvo. Então isso vai combar junto com o Dryad também, né? Porque todos os nossos artefatos e nossos terrenos vão ser montanhas. E toda vez que a gente fizer um loop ali de artefato entrar em campo, a gente consegue pingar dano em todo mundo. Então é só mais uma forma de fazer isso. A Rydia, ela tem um landfall que você descarta uma carta e compra uma carta. Voice of Victory tá aqui pra você ter aquela efeito de silence. Walking Ballista é a nossa peça de compra quando a gente tiver mana infinita. E a Zirda é mais uma carta aqui pra gente ter uma possibilidade de fazer mana infinita sem a nossa comandante em campo. E ela vai combar com Basalto Monolito, né? Um combinho de Zirda normal que faz mana infinita e tendo Walking Ballista a gente ganha o jogo. E aí eu tô usando 4 feitiços, né? Entrando aqui já nos feitiços. Então a gente tem o Eldritch Evolution. Se a gente tem mana infinita, a gente consegue jogar essa mana no final of Devastation também para ganhar o jogo. E a gente tem o Grease Sunzinity. E o Sevin's Reclamation, recursão de permanente custo 3 ou menos. Agora entrando nas instants, né? Chord of Calling é mais uma forma da gente tutorar uma criatura, dessa vez instant speed, pra já botar no campo no final do turno de um oponente e combar com aquela carta. Crop Rotation é uma carta que vai sacrificar um terreno para buscar outro e vai buscar aqueles terrenos que a gente pode usar para combar. Deflecting Swat é proteção, né? Staple de vermelho. Enlightened Tutor, tutor de artefato e encantamento, essencial nesse deck. Coloquei um Noxious Revival aqui justamente para ver se a gente tem uma recursão maior, caso a gente perca, né, alguma coisa pro grave. Pyroblast e Red Elemental Blast são cartas que podem ser colocadas ou tiradas do deck, a depender da onde você joga, se a galera joga muito de azul ou não. Coloquei mais uma cartinha de avatar aqui pelo tema, né, porque ela ajuda também a gente ter uma proteção contra os decks azuis, que seria o Redirect Lightning aí do Zurgo. Temos o Silence. Summoner's Pact é mais uma instant que busca criatura pra mão direto e tem um custo adicional ali no seu upkeep que você tem que paga 4, senão você perde o jogo. Swords, que é staple de remoção. Véu do Verão, pra proteger a gente do nosso combo. E o Worldly Tutor, pra gente tutorar uma criatura ali pra gente combar. Tô rodando 21 artefatos nesse deck. Eu tô usando mais do que o normal, justamente porque eu busquei trazer aqui, né, a diferencial desse deck é justamente tentar combar com cartas custo 0. E Astral Cornucópia é um exemplo bom disso, né? A gente pode jogar mana nisso aqui ou não, mas a ideia é jogar custo 0 mesmo e ter alguma peça que permita que ela gere mana pra gente. Então é como se cada uma delas fosse uma Mox Opal ou uma Mox Amber da vida, né? A ideia é justamente essa. E aí o Basalto Monolito, que é aquela carta que vai gerar 3 manas e tem a habilidade de você pagar 3 pra desvirar. A gente tem o Chrome Mox. Codex Shredder é mais
mais uma forma da gente tentar recuperar alguma coisa no nosso grave. Everflowing Chalice é a mesma coisa que o Astral Cornucopia. Expedition Map vai tutorar o nosso terreno pra gente combar, que a gente precisa. Grinding Station, ela vai combar com Underworld Breach nesse deck, né? Ela tá aqui justamente pra gente conseguir usar essas cartas de custo zero pra ficar retornando do grave pro campo e gerar mana com elas. E a gente vai castando ela do grave com o nosso Underworld Breach pra gente tentar achar o resto do nosso combo e combar. Liquid Metal Torque vai fazer a não land permanente alvo virar um artefato, além de seus outros tipos. Lotus Petal, né, pra estar aqui também como mais uma peça custo zero. Mana Vault. Moonsilver Key é mais um tutor de cartas que geram mana. Mox Amber, Mox Opal. Paradise Mantle também tá aqui pra gerar mana se precisar, né, colocando numa criatura, ou combar como uma peça custo zero. Sensei Divining Top, né, o nosso famoso topo. Ele tá aqui porque ele comba nesse deck, né? Então se a gente tem uma criatura que dá a habilidade de desvirar terreno, a gente tá com a Toph em campo e tá com o Sensei, a gente consegue stackear a habilidade de colocar o Senseis no topo e a gente vai comprar o nosso deck inteiro, né? Porque faz parte da habilidade. Então você virou, você compra uma carta e coloca o Sensei no topo, você consegue antes de fazer isso desvirar e virar pra fazer de novo. E aí você consegue lupar e comprar o seu deck todo. O Staff of Domination tá aqui pra gente ter outlet de mana pra combar, comprando o nosso deck inteiro também. One Ring é a mesma pegada, a gente consegue comprar o nosso deck inteiro se a gente consegue desvirar isso e desvirar uma das criaturas que faz desvirar land, se aquela criatura for artefato também. Tormod Script é interessante aqui porque a gente consegue dar Earthband nisso, sacrificar, exilar o grave do oponente alvo e voltar isso pro campo por conta da habilidade Earthband. Isura Orb é mais uma peça de sacrifício de land. Blind Obedience vai ser uma das formas da gente combar com mana infinita. Se a gente fizer o loop de voltar a carta pra mão e castar de novo, a gente consegue dar extorquir em todo mundo e ganhar o jogo. Swift Reconfiguration vai transformar uma permanente nossa em veículo, ou seja, num artefato, e vai perder todos os outros tipos. Então se for uma criatura, ela vai deixar de ser uma criatura, vai virar um artefato, ela também vira um terreno com a Toph em campo. Sylvan Library, excelente aqui pra gente ter um card draw a mais, e Underworld Breach é o combinho que a gente vai usar ali se tiver Grind Station no campo. Terrenos, tô rodando 29 terrenos. Inventor's Fair é mais um tutor de artefato. Lotus Field eu coloquei nesse deck aqui porque a gente consegue sacrificar artefatos ao invés de terrenos com a Toph em campo. E isso ajuda a descer a Lotus Field de uma maneira menos prejudicial pra gente. E a gente consegue gerar mana infinita com a Lotus Field se um dos nossos criaturas também for artefato. Shivan Grove é uma das formas de combar com aquelas criaturas que desviram terrenos. Se a gente tiver mana infinita, a gente pode pagar os 3, jogar a mana aqui e pingar um de dano em cada oponente. Urza's Cave vai tutorar os terrenos que a gente precisa. Valakut, eu tô pensando se eu deixo ou não, né? Porque o deck também já tá com bastante combo. E ela só funciona se a gente tem 5 ou mais montanhas no campo pra dar 3 de dano. Mas assim, buscando com Crop Rotation, se a gente já tiver perto de combar, isso aqui eu acho que é uma boa, né? E a Vimaya Cradle também, que é a outra peça de combo. Urza Saga eu ainda não tenho, mas cara, pra quem vai jogar com esse deck, precisa ter isso aqui, porque vai tutorar uma peça de combo no item 3, vai tutorar qualquer coisa custa 1 ou menos pra gente, então é muito forte. Beleza? Esse é o deck, galera, eu acho que tem muita coisa pra alterar, isso aqui ainda precisa ser testado, né? Mas depois vocês me falam aí o que vocês acharam na seção de comentários. Deixa o like, não esquece de deixar o like aí no vídeo, né, pra dar o apoio pro canal e compartilhar com seu amigo. E agora eu vou falar aqui pra vocês as cartas que eu botei em considerar, que eu deixei aqui como considerar, porque são cartas que podem substituir qualquer coisa que não esteja funcionando no deck. Invasion of Ikoria é uma das cartas que tutora a criatura também. O Boom é muito interessante nesse deck porque ele comba com ela se ele for um artefato. E a gente tem algumas formas de transformar a criatura em artefato no deck. Então se ele estiver atacando e ele for um artefato, ele vai se desvirar e a gente pode ter combate infinito com ele. Porque toda vez que ele dá dano de combate a um jogador, você desvira todos os terrenos que você controla e tem uma fase de combate adicional além dessa fase que você acabou de ter. Só terrenos podem atacar. Se a gente transforma ele em artefato, ele também é um terreno que vai poder atacar ali infinitamente. Grand Abolisher eu tirei porque a gente já tá com algumas peças de Silence. Haywire Might é interessante porque se a gente der Earthband nele, ele volta, e isso aqui também para combo de brecha. Joiner Adept é outra carta que faz os nossos terrenos gerarem mana de qualquer cor. Ranger eu não tenho, por isso que eu também não coloquei no deck, mas é uma excelente peça para dar Silence, né, nos nossos oponentes. E tutora uma criatura custo 1 pra mão. Sylvan Spirit Guide é mais uma forma da gente castar a Toph mais rápido, mesma coisa do Tinkerwall. A Tarotaro é uma boa carta pra gente testar também. O Springhard Nantuko, ela comba
com a Lotus Cobra. Achei muito devagar isso aqui. Malevolent Rumble é uma ótima carta pra você pegar uma permanente, né? Das 4 do topo. Seria como se fosse um card draw. Ritmo da Natureza é mais uma forma de botar criaturas em campo, né? Do deck. E aqui a nossa famosa Candelabra, né? Ela tem paga X, desvira X lands. Né? Ela sendo um terreno em campo, qualquer artefato que gere mais de uma mana, você consegue pagar X pra desvirar o candelabro e a carta que gerou mana, né? Ao mesmo tempo, gerando mana infinita. É muito fácil, tutora com custo 1, é muito simples, é muito fácil de fazer. Mana infinita nesse deck. Lion's Eye Diamond, também outra da Reserve de Lixo, eu não rodo. Aí a gente tem Mox Diamond na mesma pegada. E aí tem Storm Cauldron, que é uma carta muito legal. Eu joguei contra ela esses dias. Funciona de uma maneira muito esquisita, mas também funciona pra você fazer loop de artefato custo 0 infinito, tá? Turno de cada jogador, aquele jogador pode colocar uma land adicional no campo. E sempre que uma land for tapada pra mana, aquela land volta pra mão do jogador. Isso é muito perigoso, tá? Por quê? Porque se você tá com isso em campo e você começa a fazer um loop ali em que você desce um artefato custo 0, vira mana, ele como ele é um terreno, ele tem que voltar pra sua mão, você teria mana infinita. Só que se por acaso destroem a Toff, aí ninguém consegue castar mais nada sem devolver as cartas pra mão, sem devolver terreno pra mão. E aí fica um jogo muito ruim, fica um jogo em que ninguém tá conseguindo castar nada, porque ninguém tá podendo usar os terrenos. E o cara que tinha artefato gerando mana no campo, já ele ficou muito na frente. Então se você não é esse cara, você vai perder o jogo por conta disso. Então é por isso que eu não coloquei. E aí nós temos aqui 5 terrenos, né? Que são os terreninhos ali da Reserve de Lixo, especialmente Gaea's Cradle. Gaea's Cradle funciona perfeito com Candelabro, né? Já é uma carta que comba com Candelabro normalmente. E aí eu não rodo porque eu não tenho R$1 milhão pra comprar. Eu queria ouvir de vocês de novo aí, se vocês rodam a Toff, se vocês já ganharam alguma coisa, alguma partida com ela no CDH. Tem algumas gameplays aí na internet pra assistir, né, com a Toff jogando no CDH. Meu deck foi baseado em alguns decks dessas gameplays, mas eu modifiquei bastante justamente porque eu não rodo nada da Reserve de Lixo. E aí me conta aí o que vocês acham. Eu vou tentar trazer aí uma gameplay nas próximas semanas. Então fica ligado, ativa o sininho, dá o like e tamo junto.